Pupilas em Brasas, desde 2011, nunca me dou bem. Ambientado nos anos 70, o filme Entrevista com o Demônio gira em torno de um apresentador de um talk show noturno, que em busca de audiência decide apresentar um programa ao vivo com um conteúdo arriscado e perturbador. Entrevistar uma criança traumatizada que supostamente é habitada por um demônio. O estilo visual do filme remete ao uso de gravações realizadas naquele estilo gravações encontradas, sabe? Criando uma sensação de realismo e intensificando a tensão, semelhante a outros filmes icônicos do gênero, como A Bruxa de Blair. E nesse podcast, eu, Leonardo Agredos, estou aqui com Nito Xavier e André, da revista Zelota, que a gente encontra em todas as redes sociais, certo, André? Isso aí. Menos no Twitter, que tá meio parado, porque depois que baniram lá, eu não voltei mais. Preciso voltar pelo menos o @ da Zelota lá, mas em todas as redes sociais. A gente se reuniu aqui para explorar como a televisão transforma eventos sensacionalistas e sobrenaturais em entretenimento, independente das consequências. E refletir como a mídia, velha e novas, buscam transformar tudo em uma performance para capturar a atenção, ignorando as suas implicações morais e filosóficas. Eu confesso que quando saiu esse filme no cinema, eu fiquei com muita vontade de assistir. Eu vi o trailer, eu não sei qual foi o primeiro contato que vocês tiveram. E aí eu já coloquei aqui, marcando assim que estrear, já me notificar. Estreou na Netflix recentemente e tava maluco pra querer assistir esse filme. Não sei se vocês estavam com a mesma vontade. Eu pensei que você ia falar, quando estrear no cinema eu vou ver, mas aí eu lembrei que eu moro em Dourados e nem foi no cinema, provavelmente. Cara, mas aí ó, Dourados, o filme de terror pega legal, sabe? Apareceu todas as atividades paranormais e estreou aqui. Acho que a galera gosta, assim, de... mas eu acho que a atividade paranormal ainda é mais mainstream, né? Na verdade, esse filme aí eu vi a galera falando, assim, só que, putz, cara, eu tenho preguiça de ir até o cinema às vezes, porque é longe, tá ligado? Eu moro no Capão Redondo e às vezes dá uma preguiça de ir, cara. Eu moro no Capão Redondo, trabalho no Capão Redondo, então pra eu sair de onde eu moro, tem que sair 7 horas da noite quando eu estiver saindo da última aula e ir até o centro da cidade pra assistir. Então, me dá um certo desânimo de... Aí quando estreou lá na Netflix, você me lembrou que tinha estreado, eu falei, putz, ó, tá na lista, vou lá ver. Eu tava com esse filme no radar também, tava com vontade de ver, aí eu não sabia quando que ia sair no cinema, porque eu fiquei, nos últimos anos, eu aprendi a gostar de filme de terror, fiquei viciado, né, porque eu morria de medo. E aí eu descobri que esse filme ia sair, e aí eu descobri que filme de terror sai lá fora, quando chega aqui no cinema já tá em HD na internet, né? Isso, é verdade. Não tinha sacado isso aí não, aí quando saiu no cinema aqui, eu já tinha assistido baixado aí, caiu do caminhão, eu peguei pra assistir, né? Tu já tinha assistido então, quando chegou no Brasil? Tinha, porque é isso, né? Eu ia demorar pra chegar no cinema, eu também não preciso de muita força de vontade pra ir lá pro centro assistir, porque no Shopping Campo Limpo não vai passar, né? Não vai. E se passar vai ser dublado. Pelo menos a gente tem as mesmas dores aqui, né? Que toda vez que eu gravo, ninguém tem as mesmas dores que a minha, tá ligado? Pelo menos o cara tem aqui, ó. O cinema mais próximo aqui, gente, é o cinema do Shopping Campo Limpo, que não é uma sala ruim, não, é de boa. Mas assim, vai ter, tipo, divertidamente até umas horas. Quando você vai ver um filme de terror, dificilmente chega. Tem que ser um filme de terror assim que esteja muito, mas muito bombado. É só os blockbusters mesmo, né? Invocação do Mal, Freira. Assim. Dá pra encontrar alguma coisinha diferente no Jardim Sul ou no Morumbital, que também são outros 2 shoppings aqui próximos, assim, né? Dá pra chegar. Se não tiver nesses daí, aí esquece. Aí você vai ter que ir lá na Augusta, tá ligado? Pra assistir um filme. Bem isso. Fica um pouquinho longe. Não, então assim, você quer falar de dor? Eu vou usar as mesmas palavras sua para expressar a minha dificuldade de assistir cinema. Para eu ver esses filmes, eu tenho que ir nesses mesmos lugares que o Nito, a diferença é que eu tô a 1.000 quilômetros de distância. Mas é o mesmo trampo. Sério? É a mesma distância. O interesse surge numa parada da premissa, né? Eu acho que vocês devem ter acontecido a mesma coisa, né? Pra mim, o que me pegou foi o lance de ser um programa do Gugu de terror. Eu não sei pra vocês. Eu não sabia do que se tratava. O que você fala aqui, por exemplo, que ele vai entrevistar a menina que tá possuída, isso pra mim já era informação demais antes de ver o filme, tá ligado? Nem isso eu sabia. Eu sabia que ia rolar algo, né, nesse sentido paranormal ali e tal, mas eu não sabia o que era exatamente. Então,
Tem aquela cena do primeiro cara ali que vai revelando, acho que aquele charlatão de TV, assim, que já viu bastante. Conforme ele vai falando, eu achei que ia rolar alguma coisa ali. Falei, vai acontecer alguma coisa real com esse cara. Aí quando ele sai de cena e entra a mina, eu falei, puta, era outro bagulho. Não é com o cara ali, não. Eu acho muito bom a construção de todo o cenário, assim, a construção do clima, porque ele te joga esse cara, né, que é a personificação do meu pai, Henry Christian, até tem um nome parecido, e aí depois ele subverte, né, tipo, ele quebra a tua expectativa falando, não, esse cara aqui é só um charlatão, aí aparece o Padre Quevedo. Na nossa versão seria o Padre Quevedo, né, que é o cara Exato. que tenta mostrar que nada disso é sobrenatural, é só ele tentando usar a força da mente e tal. O Padre Quevedo se ele fosse um grande do babaca, né? Exato, o Padre Quevedo era maneiro, né? Sim. Mas eu também fiquei empolgado com a premissa quando eu vi, porque é isso, né? Programa do Gugu, meio do capeta. Aí eu vi que tinha uma vibe bem anos... porque se passa nos anos 70, né? É uma época nos Estados Unidos que tá me interessando bastante ultimamente. Aí eu falei, não, vai ser interessante. Tem toda aquela introdução do pânico satânico, né? Tá rolando nos Estados Unidos na época. Que eu acho que pra gente chega depois, né? Que no Brasil demora um pouco mais de chegar. É que assim, nos anos 70, o pânico satânico não tava forte ainda, né? Ele tava começando a pegar impulso. Ele explode mesmo na metade dos anos 80 pros 90. E aí ele chega aqui, né? Sim. Inclusive tem a ver com o último filme que eu falei, conversei sobre com vocês aqui, que é o 7 de Chicago, né? Tava nessa época, tal, era a época dos protestos, da contracultura, aí começa a surgir os movimentos ocultistas, tal, e depois que o pânico satânico vai vir quase como reação a isso tudo, né? Sim. Os 7 de Chicago também é ali, década de 70, finalzinho? É um pouco antes, acho que é final da década de 60, porque é na época que tava tendo os protestos contra a guerra do Vietnã, né? Uhum. Se você pegar essa época, que geralmente falam dos anos 60 ali, que foi a década de explosão social dos Estados Unidos, é mais ou menos de 65 a 75, mais ou menos. Uhum. Que é quando começou o Woodstock, começou essas manifestações contra a guerra do Vietnã, aí teve os Panteras Negras, o 7 de Chicago. E geralmente fecha esse período ali com a eleição do Nixon, por 75, não lembro o ano exato, e quando acaba a guerra do Vietnã, né, que os Estados Unidos perdem mesmo. Se você vir aqui pela terceira vez falar de alguma coisa dos anos 70, você vai se tornar o especialista do Pupilas em Brasas na década de 70. Trouxemos agora o nosso especialista, André, aqui pra falar um pouquinho dessa obra. O ano setentista aqui, residente. Mas assim, eu não sei aqui no Brasil, esse pânico satanista, se aconteceu bem em seguida dos Estados Unidos. A impressão que eu tenho é que ela aconteceu mais ali na década de 90, ali, no meiuca ali da década de 90. Com aqueles programas do Fantástico. O próprio Padre Quevedo, ele já é mais meio da década de 90 pra frente, né? Inclusive eu tinha medo dele. Eu também tinha medo dele, mano. Quer dizer, do programa dele, né? Ele não, sei lá. Pô, eu não sei vocês, cara, mas a minha mãe fazia um certo tipo de terrorismo espiritual comigo. No domingo à noite, ela queria que eu fosse na igreja. Aí, às vezes, adolescente, não queria ir. Tava cansado, queria ficar em casa. Aí, assistia o Fantástico, cara. Era minha mãe ir pra igreja, começava aquelas reportagens do Fantástico de ocultismo, alienígena, e os estalos na casa, começava a geladeira arranhando, cara... Era o cagaço. Talvez não era, velho. Talvez era tudo real. Não, mas a geladeira? Talvez você é um tanto lugar pro demônio possuir, ele vai possuir a minha geladeira. Tá com calor o capeta, né, velho? Tá... Isso, que você morava onde? No Rio de Janeiro? Não, já morava em Minas. Ah, tá. Pô, no Rio de Janeiro fazia todo sentido. É verdade. Aí em Dourados também, pô. Os capetas, o primeiro lugar que ele vai é pra geladeira. Vai refrescar, né? Porra, é pior que inferno. Mas é que não tinha só a questão da apelação satânica, né? Porque ali no filme rola uma parada de que os caras estão brigando por audiência, né? Então o cara vai trucando ali pra ver se consegue ganhar de um outro programa. Lembra muito aquela parada Faustão Gugu, que, sei lá, era o Gugu com a banheira e os pagodeiros e as modelos de biquíni e se esfregando, até o sushi do Faustão, que era uma mulher nua onde as pessoas comiam sushi em cima dela. É muito sem noção, velho. É muito loucura você falar isso em voz alta agora. Isso 3 horas da tarde, tá ligado? Isso era satânico pra caraca, tá ligado? E a galera hoje, essa geração hoje, tá pedindo pra colocar botão de pular na Netflix quando tiver cena de sexo. Não sabe o que era Faustão, 3 horas da tarde no domingo. Não tem noção de que é um seio pular do biquíni 3 horas da tarde, tá ligado? Não tem noção disso. Não tem noção do que é ver o Jean-Claude Van Damme com a barraca armada em rede nacional. Exatamente. E se você pensar bem, Sessão da Tarde, por exemplo, passava tipo a Lagoa Azul, tá ligado? Pode crer.
Não tinha muito filtro, assim, do que se coloca na TV, tá ligado? Pela audiência, ou sabe-se lá o quê. Eu não sei nem qual é a classificação etária da Lagoa Azul, mas não é um filme pra uma criança, tá ligado? Não é classificação livre, isso é certeza. Não mesmo. Ela ficava com os peitos de fora, não ficava? Tô tentando lembrar se ela ficava com o samambaia na frente. Cara, na minha cabeça, era incesto. Detalhezinho, né? Ainda tinha isso. Depois, tipo, de quase adulto, assim, que eu falar, não, mano, no começo do filme, meio que deixa claro, assim, eles não são irmãos. Mas, durante toda a adolescência ali, eu achava que era. Acho que eram irmãos que ficaram presos aí. Eu acho que a TV na nossa época, ela teve fases, né? Ela tentou o ocultismo e tal pra impressionar, depois tentou aí entrevistas com supostos chefes do crime. É verdade. Então ela teve suas fases, né? Mas eu acho que assim, a fase da hipersexualização, ela durou um bom tempo e sempre voltava. Acho que ela passou por todas, né? Todas as outras fases passaram por dentro dessa. Exato. Começou com peitos, terminou com peitos. É que no caso, como o Brasil é um país conservador, de pessoas, cidadão de bem, moralista e tal, o que a galera queria ver era isso, velho. Se tivesse demônio lá, ele ia tirar roupa em algum momento, tá ligado? E tudo que a galera quer é alguém sem roupa. Era isso que a galera queria ver. Você vê nessa época aí, o próprio Gugu que a gente falou, né? Ele tinha o Sábado Legal, não era um negócio desse? Tinha o Sabadão Sertanejo. Esse Sabadão Sertanejo, cara, era assim, na banheira do Gugu, ele não conseguia mostrar o peito. A auréola, tudo certinho. Ele não conseguia, mas ele tentava, né? No Sabadão dava pra mostrar, assim, desde que ela tivesse com uma camisa branca molhada, claro. E tinha criança cantando, tá ligado? Criança cantando, Tinha quadro de criança cantando enquanto o chuveiro molhava uma mulher de camiseta branca. É muito bizarro isso, cara, é muito bizarro. Mas eu lembro, na minha infância, quando tinha aquela concorrência entre Eliane, Xuxa, Angélica, não sei se vocês vão lembrar dessa época, para o domínio das manhãs infantis, né? Então elas tinham os programas e tal. E cara, a impressão, assim, lembrando daquela época e tal, a Angélica, quando ela chega na Globo, ela chega de um jeito e aí depois entra aquele programa Fada é Bela, né? A gente assistia só pra ver a pinta dela. A saia dela vai subindo no decorrer do programa, sabe? Pra minha idade ali, já não precisava mostrar mais nada. Tava ótimo, tá ligado? Era muito curta a saia dela. Não, e se você procurar, ainda dá pra achar na internet, tipo, a Mara seduzindo as crianças no programa. Caraca, sério? Essa daí eu não lembro. Tem uma entrevista da Mara que ela dá pro Jô Soares, quando ela aparece na Playboy, dela falando que, tipo, as crianças que iam no programa dela pediram pra ver ela. Não... Era surreal, cara, assim, não sei como classificar essas coisas, tá ligado? E existiu esse momento. Parece mentira, né, até. Isso não existe. Acho que é importante a gente fazer esse contexto todo pra, ao ver o filme, a gente não achar que os caras estão exagerando, né? Porque... Sim. É bem plausível isso mesmo, essa busca por audiência, esse tudo por pontos no Ibope, os caras iam muito além, né? E no caso do filme, ele tá colocando ali uma criança que tá totalmente transtornada, totalmente debilitada emocionalmente, mentalmente, pra expor ela naquele problema, né? O filme, ele leva mais uma parada como oculta e tal, mas se ela fosse uma pessoa esquizofrênica, doente, mental, coisa do tipo, seria explorado igual. E a gente tem casos disso, né? De que, a pessoa convulsionou e ela é exposta a isso, né? Eu já vi alguma análise sobre a questão da TV e dessa briga do Faustão com o Gugu. Eu não vou lembrar a fonte. Depois que o Ratinho chega e nas noites aí, todos os dias da semana, toda noite ele coloca um caso, sei lá, ele colocou tipo um homem grávido, expunha as crianças, mulher, ele não tava nem aí, tá ligado? O importante é que saísse uma pancadaria porque era o que a galera queria ver, tá ligado? Aí é quando o Gugu vai ficando mais corajoso e ele vai apostando cada vez mais no que ele vai fazer no domingo à tarde, assim, porque fica aceitável. O Ratinho metiu o louco mesmo. Eu tenho mais lembrança do Ratinho me chocando do que do Gugu. O Ratinho metiu o louco, velho. Mas faz sentido, mano. Ele vai esticando a corda e o Gugu vai ocupando o terreno que o Ratinho vai avançando, né? É que o Gugu ficava só na erotização, né? Aí depois, talvez, quando ele chega o Ratinho, ele começa a explorar outros... O líder de facção cenários. Criminosa. O Gugu explorou o chupa-cabra. Um tempão, cara. Cara, o chupa-cabra eu lembro que apareceu muito no Ratinho. Até a Marília Gabriela falou do chupacabra, velho. Se botar no Google o chupacabra do SBT, aparece uma foto da Marília Gabriela, tá ligado? Falando do chupacabra. Eu fiquei com medo dessa foto, mano. E aí o chupacabra você já pode dizer que é algo sobrenatural, né? Já é eles apelando. E é uma parada que eu acho que se retroalimentava, né? Não dá pra saber quem veio primeiro, quem explorou primeiro, né? Se foi a Globo que colocou ali o chupacabra e com programações especiais no Fantástico, ou se era o Gugu que falou primeiro e aí o Fantástico fazia cobertura especial. Você não consegue identificar, porque começa a dar sucesso
uma parada, todo o resto vai atrás, né? Tem. E também tinha a questão de OVNI. Tem uma série na Netflix que lembra muito o que aparecia nessa época, que é aquele Mistérios Sem Solução que a Netflix tem. Se bobear essa ideia de ficar criando esses mitos, né, os caras devem ter tirado de programas dos Estados Unidos e aí deve trazer pra cá, né, pra gente... Antigamente já tinha, né, aqueles programas que passavam no SBT da galera que tinha visto o OVNI e era com aquela dublagem em cima da voz original, né? Sim. Eu assisto documentários de true crime ou de, sei lá, desses absurdos na Netflix ainda assim. Eu assisto com a dublagem em cima da voz original, que eu acho muito louco, assim. Dá uma nostalgia. E já tinha, né? Falava sobre OVNI. Aí veio essa ideia do chupacabra. Tanto que quando o ET Bilu apareceu lá na Record, já não era mais aquele, virou piada, né? Já tipo, pô, isso a gente já viu, tá ligado? Traz alguma coisa... É que o ET Bilu também foi foda, né? O maluco com capacete motoqueiro não tinha como não dar risada. Mas eu acho que eles cometeram o erro de mostrar, não é? Mostrou mais ou menos, né? Coisa no escuro e tal. Se eles falassem tem aqui e cada um contasse uma história... Ah, sim. Ficava no consciente coletivo, assim, a galera ia criando, cada um criava na sua mente o próprio monstro e tal. Eles não, eles mostraram alguém se mexendo e fazendo aquela voz horrível. E a gente tá falando assim muito da TV, né? Mas se for um pouquinho pra trás, essa espetacularização do horror também aconteceu, por exemplo, na rádio, né? O exemplo mais famoso que me vem na cabeça é a Invasão dos Mundos, né? Que depois até virou filme com o Spielberg. Os caras narram no rádio uma invasão alienígena e a galera fica desesperada na vida real mesmo, né? Isso rolou na televisão, assim, / cinema também, que é um filme lá de 92, o Ghostwatch, né? Esse filme, ele foi transmitido como um programa especial de Halloween na BBC. Tipo, foi apresentado pelo... Esqueci o nome do maluco. Tipo, William Bonner da BBC, sabe? Da época. Todo mundo confiava no cara. E apresentaram esse negócio como se fosse um programa ao vivo dele apresentando a investigação de uma casa que tava tendo fenômenos paranormais, tá ligado? É um filme gravado, roteirizado e tudo mais, mas é feito pra parecer que tá sendo um programa transmitido ao vivo, que tá recebendo ligação. E, mano, a Inglaterra inteira foi a loucura. Assim, milhões de telefonemas pro programa. Rolou até discussão de processar a BBC por causa desse programa, porque teve criança passando mal, não sei o quê. Porque, no fim das contas, eles... Eu não sei se eu dou spoiler do filme, né? Porque é meio que... Não é uma investigação de um demônio, é uma investigação de um poltergeist numa casa lá, e meio que, no fim das contas, é um... O programa acaba agindo como uma missa branca em rede nacional. Como se tivesse invocado o poltergeist pra ocupar as televisões do país inteiro, sabe? E aí, os ingleses ficam tudo louco, né? Você acha que o bicho entrou na sua casa mesmo, tá ligado? Cara, você falou aí do William Bonner, né? Se o William Bonner aparece no final da década de 90, dizendo boa noite, hoje nós vamos entrevistar o demônio. Exatamente, exatamente. Não, mas tem bastante matéria do Fantástico e até do Jornal Nacional da década de 90, assim, que eram matérias bem absurdas, se você for olhar hoje, assim. Ah, sim. É que eu não vou lembrar nenhuma de cabeça, mas tinham assim que se falam, não, isso não é jornalismo, tá ligado? Tem nada de jornalismo aí, é só sensacionalismo. Era o que mais tinha. É que a Globo nunca ousou tanto quanto a BBC pregar uma peça no país inteiro, né? Caraca, que trollada animal, né, vai? É incrível, assim. É muito bom, mano. A ideia do doente que teve isso. Sim. Mas eu acho que essa parada da filmagem, né, cara, a gente acredita muito no que é filmado, né? Hoje em dia, se eu te contar alguma coisa, a primeira coisa que você vai pensar, pô, mas ninguém filmou, ninguém gravou e tal. Na época da internet, né? E do celular com câmera e tal. Mas na década de 90, se eu te mostro um vídeo de alguma coisa, era muito difícil você parar e tentar racionalizar, tá ligado? Se você tá vendo no vídeo é real. Até que a gente tinha menos acesso, né? A produção de vídeo, edição de vídeo. Sim. Se alguém fez esse vídeo é porque o bagulho deve ser de verdade, né? Inclusive, Nito, esse argumento é a tristeza de muito ufólogo, né? Porque os caras acreditam em ET e hoje todo mundo tem um iPhone praticamente e todas as gravações alienígenas são feitas com um Nokia velho à noite. Não olha, ele meio que faz uma piada com isso, né? De que quando as crianças entram no celeiro lá pra meio que dar um susto nele, o celular que ele tem na mão, a gente já tá nos anos 2020 já, né? Então, você vai ter um smartphone da hora. Não, ele era um cara que tinha um celular muito zoado. E aí, quando ele vai tirar foto, é isso, celular ruim. Que é sempre assim, nunca é com a melhor câmera, né? Sempre com a câmera mais zoada. Sim, né? Se você for tirar foto do céu de noite, não importa qual é o seu celular, provavelmente ele vai ser tão bom quanto o Nokia, porque, porra, tirar foto do céu de noite nunca
nunca sai bom. Nunca. Imagina se tem um OVNI, velho. Não vai servir pra nada a sua câmera. Esses OVNI também só tem hábito noturno, vai tomar banho também. Eles não querem que todo mundo veja, é só um ou outro. Eu acho impressionante, assim, esse fascínio que a gente tem pelo oculto, pelo desconhecido, né? Que faz a gente, seja a mídia que for, do rádio, a TV, a internet, a gente fantasiar com aquilo, né? Por isso que filmes com esse tipo de... a fita encontrada, a história nunca revelada, chama tanta atenção da gente, né? Tinha uma outra parada também, que era o Faces da Morte. Faces da Morte, que era roteirizado, não era real aquilo. Ah, não? Não. Tinha uma ou outra coisa. As coisas mais leves ali eram cenas reais e tal. Mas o resto não era, tá ligado? E aí a gente acreditava que tudo aquilo que mostrava era real. E não era. Você falando agora, eu lembrei de um caso lá que tinha uma mulher que caía numa banheira cheia de vidro quebrado. Eu pensei, quem é que coloca um monte de vidro quebrado na banheira, né? É porque ela tá guardando pra na hora de jogar no lixo não cortar ninguém, tá ligado? Aí ela só vai jogar quando for jogar a banheira fora. Na época só é assustador, sabe? Nem racionalizo. Mas aquilo também. E aí a gente acreditava, pô, é um vídeo, os caras filmou isso aqui, né? É verdade, tá ligado? E só assistia porque era meio que proibido, né? Tinha esse esquema, assim. Tipo, ninguém colocava meio-dia pra assistir quando tava todo mundo em casa. Não, era um negócio que você assistia ali meio que na encolha. Uma fita VHS que passava de um pro outro ali, meio que sem os pais saberem. Ainda mais a gente sendo crente, né? Então... sim, ainda tem. Tá tudo escondido, igual nos filmes de terror mesmo. Eles geralmente entram em contato com o oculto escondido porque não pode, né? E uma parada dos filmes de terror que eu sempre acho muito louco é essa ideia, né? Do cara, nós estamos aqui nessa cabana no mato, aí achamos um porão, no porão tem um livro, esse livro tem pele humana escrito com sangue de gente. Vamos invocar? Mano. Vamos ver o que acontece. Mas nunca, tá ligado? Tipo, vamos sair dessa cabana, tá ligado? Voltar pra casa e reclamar no Airbnb, né? Que o cara não pode alugar um negócio desse. Mas não, os caras vão lá e falam, vamos invocar, eu acho que vai ser divertido. Manito, fala a verdade, você não ia ler, não? Ia voltar pra casa pra ir trabalhar na segunda-feira sem nunca saber se existe alguma coisa além dessa merda de vida de ir trabalhar todo dia. Eu ia achar um ambiente seguro, eu sou muito cagão pra isso, assim, na vida real. Gosto muito de filmes de terror, dificilmente sinto medo deles, assim. É muito difícil, eu tenho que me assusta, coisa do tipo, hoje em dia. Mas, numa situação dessa, cara, espera meio-dia. Quando tiver todo mundo acordado, vai pra um lugar, assim, aberto, sabe? Com testemunhas. É igual o encontro no Tinder, tá ligado? Vai na praça de alimentação do shopping, onde tá todo mundo vendo. Invocar o capeta é igual encontro no Tinder. Você não sabe quem você tá invocando ali quando você dá match. Você tem que pensar nisso também. Faz todo sentido, cara. Eu não sei, esse negócio de, vamos fazer aqui, ó, no porão, escuro, acende a vela. Não faz sentido. Eu sou cagão pra isso aí não ia rolar, não. A gente tava falando de um filme de terror, virou dicas pra encontro no Tinder. Pois é, esse podcast vai pra lugares que a gente nem imagina. Não, é que a regra é a mesma. Se você vai fazer uma invocação, segue a mesma regra do encontro no Tinder. Bastante gente. Usar o Tinder é fazer um ritual? De acasalamento, inclusive. Acasalamento. Isso não existe. Tem umas paradas no filme que eu fico pensando ali, né? Como que as coisas estavam acontecendo naquele momento no auditório e a galera tava ficando, as coisas mais absurdas aconteciam, a galera ia ficando pra saber qual que era o próximo passo, a audiência ia aumentando, os executivos, os acionistas, todo mundo feliz, faceiro, porque tava pegando a atenção de todo mundo. Me parece uma crítica à nossa sociedade, né? Que tá sempre buscando pelo espetáculo, né? Tem até o termo, né? Esse conceito de sociedade do espetáculo que a gente podia falar um pouquinho meio que superficial, né? Sobre o que é isso. Esse conceito aí é do Guy Debord, eu acho que é esse o nome dele. E é meio que a ideia de que uma era de dominação das imagens, né? Tipo, a imagem domina o que você vai até mesmo acreditar, né? É mais ou menos o que a gente tava falando antes, né? A imagem vira um instrumento, né? Ela vira um produto posso falar assim, um produto do capitalismo. E ela faz você acreditar naquilo que você tá vendo, né? É uma sociedade baseada nisso, baseado naquilo que é oferecido. Ele tava falando isso, acho que, se não me engano, no conceito da televisão, né? Que era a tecnologia da época, assim, né? Que tinha essa questão da imagem. Acho que talvez do cinema. Cinema bastante. Porque ele tá meio que continuando a discussão
discussão do Adorno de indústria cultural e tudo mais. Isso. Né? Daquela questão da reprodutibilidade também, né? Do Walter Benjamin. Sim. Só que o Benjamin ainda era mais otimista com essa história de reprodutibilidade e tal, né? O Adorno e o Debord já são mais pessimistas e mais fatalistas, assim, porque é um ponto de desenvolvimento da sociedade, do capitalismo tardio, que é o capitalismo pós-guerra, né? Enfim, não vou entrar muito nisso. Mas é um momento em que fica cada vez mais difícil separar cultura e economia, né? E aí as imagens determinam a realidade porque as imagens são parte da indústria, são, assim, tô falando bem vulgarmente, assim, né? Às vezes é a realidade que tá correndo atrás de alcançar as imagens a partir desse momento, né? Porque é isso, uma produção tão compulsiva, tão constante de imagens de todos os tipos e essas imagens afetam, tem interesses e tem consequências econômicas para 1 milhão de setores da sociedade, assim, então assim, acaba sendo uma coisa meio que o espetáculo acaba moldando a realidade mesmo, né? A realidade vai se espetacularizando porque o espetáculo meio que determina o que vai acontecer na vida real, assim. Imagina esses caras, se eles estivessem hoje vendo o TikTok, por exemplo, ou o Instagram, o que eles estariam falando sobre dessa questão da imagem, né, da indústria cultural e tal? Ia ser um papo bem louco, né? Porque se o cara era pessimista com o cinema... Pois é. Não, imagina tudo. Mas assim, rede social, algoritmo, streaming. Você lê Adorno e abre a Netflix, você quer se jogar num prédio. Porque, na verdade, ele era pessimista, mas não era mentiroso. Não. É isso que é louco, assim, né? Não era que ele tava mentindo, né? É que o Benjamin realmente tenta enxergar algo... Não, ainda tem uma possibilidade aqui, né? Que eu acho que ele chega até a citar o Chaplin, né? Como, tá vendo? Mesmo dentro da indústria cultural, que é uma indústria de alienação, ainda tem a possibilidade, né? De você fazer algo diferente aqui e tal. Assim, o Benjamin, acho que ele tinha como ser otimista, porque ele estava no começo do século XX, né? O cinema tinha acabado de ser inventado, não tinha se consolidado uma indústria cultural monopolista em cima disso, né? Em cima do espetáculo. Então acho que o Benjamin tinha mais espaço para esse otimismo e tudo mais, né? Aí quando chegou Adorno, aí já a cultura, os produtos culturais que você consome são isso, são produtos, são mercadorias, são todas mercadorias equivalentes a uma grande prateleira, e essa prateleira, os donos dela são uns gatos pingados de terno que ganha bilhões que você nunca vai ver na sua vida. Ele tá fazendo uma crítica ali no tempo dele ao cinema. Mas, por exemplo, essa crítica também não se apega, sei lá, à época do Coliseu, onde tinha a galera lutando até a morte e tal. Não é parte do ser humano e não somente do seu tempo? Essa necessidade do espetáculo? Sim, não, né? Eles vão discutir essa necessidade de espetáculo se transforma ao longo das eras aí, mas a grande novidade da indústria cultural é até que ponto isso é organizado para englobar todas as áreas da vida, né? Que o lance é assim, o Coliseu era um espetáculo? Era, mas de certa forma também era um ritual, um bagulho religioso, etc. Da mesma forma que a maioria dessas coisas que a gente chama de espetáculo na antiguidade. Com o capitalismo, você tem meio que uma libertação, entre aspas, da religião, de tudo ser um ritual, de tudo ter significados teológicos, mas essa libertação é só aparente. Tipo, esse que é o lance do Adorno lá na Dialética do Esclarecimento e tudo mais. O nome do capítulo é alguma coisa tipo indústria cultural como mistificação das massas. O lance dele é que mesmo depois do iluminismo, do esclarecimimento, o povo não foi liberto dessa mistificação da religião. Ela só tem uma outra cara, talvez muito mais perversa, porque é muito mais poderosa. É um negócio que parece que você só tá consumindo arte produzida por pessoas, mas você tá consumindo mercadorias numa prateleira que obedecem a interesses econômicos que não são seus. Posso estar falando besteira, entrar naquela pegada da Áurea lá, do Walter Benjamin? Beleza, Coliseu não era arte, né? O Coliseu era um evento ali. Era específico, né? Você precisava estar lá, você precisava estar na arquibancada, você precisava participar do que estava rolando, de alguma forma. Hoje, não existe um momento, não existe uma situação, tudo é um produto, ele é distribuído e que se dane. É só produto. Na minha mente estava melhor formulado. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que o grande lance do capitalismo, a grande novidade do capitalismo, que aí o Adorno descobre, entre aspas, como isso
afeta a cultura, é esse poder do capitalismo de transformar um monte de coisa completamente diferente em a mesma coisa. Então, por exemplo, escrever um livro e varrer a rua deixam de ser atividades fundamentalmente diferentes para serem ambas mercadorias quantificáveis para você poder vender economicamente. Isso eles chamam de reificação, né? Que é o lance de você transformar tudo é a mesma coisa, porque tudo é mercadoria, tudo pode ser abstraído até virar algo que você usa para calcular quanto você paga naquilo. O grande lance da mercadoria é esse, né? A partir do momento que, sei lá, uma blusa já não é mais produzida para cobrir o frio e sim para vender numa prateleira, que é um produto, quando eu filmo eu saindo de casa e pegando o elevador de manhã é a mesma coisa, assim, eu estou vendendo um produto, então tudo vira, né, esse produto. E aí eu posto numa rede social, no caso. Sim. Entendi. Então, embora, no caso, assim, a gente trazendo um pouquinho, já que a gente tá falando de fé, tá falando aí de demônios e tal, a gente pode dizer que a igreja, a religião, ela sempre foi instrumentalizada, mas que nos tempos modernos ela vira um produto e segmentando ela também, né? Não é mais apenas para domínio das massas, mas sim para vender produtos, né? Você tem a música gospel, a roupa gospel, você tem vários tipos de versões da Bíblia. O dia que a gente tá gravando hoje foi sancionado aí pelo presidente o Dia da Música Gospel. Olha que maravilha. A gente tem agora um dia para música gospel para saudar a música gospel. Pelo que eu tô entendendo de vocês aí, a gente, nessa sociedade do espetáculo, o espetáculo ele existe mais para vender coisas e fazer produtos do que propriamente a surpresa do inimaginável, assim, né, do imponderável. A Entrevista com o Demônio, por exemplo, que é o filme, se você colocar no YouTube, aí você vê várias entrevistas com o demônio. O que mais tem em igreja neopentecostal é a galera, acho que pararam um pouco com isso, né, com esse tipo de show, mas era um espetáculo. Você vê lá, ele tinha um nome, aí ele falava o que queria fazer com a pessoa e tudo mais, isso daí viralizava nos canais gospel, pelo menos ali nos anos 2000 até umas horas. Não sei como é que tá agora. Acho que ainda rola, né? A gente que não tá vendo muito. O papel da religião no meio disso tudo é muito complicado. Ao mesmo tempo que tudo isso que você falou é verdade, assim, as igrejas, as denominações, as religiões, elas entram nessa dinâmica de mercantilizar tudo é mercadoria para você poder vender. Elas meio que têm que entrar nisso para sobreviver enquanto CNPJs, né? Porque senão não sobrevive. Ao mesmo aí você vai ter 1 milhão de gradações disso, né? mas ao mesmo tempo você vai ter uma certa resistência a essa mercantilização da vida. Muito do apelo do conservadorismo cristão é meio uma defesa de valores tradicionais fantasmagóricos aí, que nunca existiram de verdade, mas que eles são evocados justamente como resistência. Essa vida que está se dissolvendo porque tudo virou mercadoria, né? Até o próprio pânico satânico. O pânico satânico é um fenômeno muito característico do capitalismo tardio e dessa sociedade de espetáculo, porque ele surge nesse período, né? Surge lá dos anos 70 em diante, explode nos anos 80 e 90, e ele se populariza por meio do espetáculo, especialmente por conta do cinema de horror, né? Não existiria pânico satânico sem o Exorcista. Muito da nossa imaginação religiosa enquanto cristãos protestantes evangélicos, da nossa imaginação religiosa quanto a diabo, possessão, demônios e tudo que tem a ver com o ocultismo, vem do cinema de horror dos anos 70 pra cá, e não de alguma teologia formulada nas igrejas ou por teólogos, etc. Vem do Exorcista, vem de todos os herdeiros que vieram depois, até chegar o momento em que ele se estrutura no que ficou mais conhecido como pânico satânico, que era a crença de que existiam grupos de satanistas muito poderosos comandando o mundo por trás dos panos, e que esses grupos faziam sacrifícios humanos e estupravam crianças, como parte dos rituais. Tinha uma sigla pra isso lá, que é o abuso, Sexual Ritual Abuse, né, abuso ritual sexual. E explodiu justamente num programa que foi basicamente essa entrevista com o demônio, assim, só que sem a parte sobrenatural, porque essa dinâmica, né, do cara que é o Jô Soares, a Oprah, entrevistando psicólogo, entre aspas, e uma menina que ele tá tratando porque foi vítima de satanistas, aconteceu exatamente isso.
Eu não lembro exatamente o ano, acho que foi nos anos 80, mas foi um psicólogo com uma menina, e eles tinham escrito um livro juntos, lançado esse livro, o nome do livro era Michelle Remembers, Michelle se lembra, porque esse psicólogo supostamente tinha feito regressão hipnótica com ela, pra ela lembrar das coisas que ela tinha sofrido na mão dos pais dela, que ela afirmava serem parte de uma seita satanista, e aí ela detalha como ela foi estuprada, abusada, violada, forçada a cometer 1 milhão de blasfêmias, de pecados e por aí vai. Com os anos foi se descobrindo que esse livro era uma fraude, obviamente, mas até lá teve gente sendo presa injustamente nos Estados Unidos inteiro. E teve gente sendo presa e morrendo na cadeia aqui no Brasil também. É só vocês verem lá o caso Evandro, que virou um podcast super famoso, que foi em 92. Em 92 já tinha Pânico Satânico aqui, sabe? Só que ao mesmo tempo tudo isso foi mediado pelo espetáculo, mediado por um monte de gente achando que tá acreditando na Bíblia, mas tá acreditando em produto da indústria cultural. Mas ao mesmo tempo tem um ressentimento político aí, tem uma vontade de mudança nesse pânico satânico, porque é o momento em que eles começam a acreditar em seitas globais dominando o mundo e matando crianças, é o momento do capitalismo financeiro internacional, né? É o momento em que a vida, eles, de fato, esses crentes estão perdendo o controle da própria vida pra um sistema que eles não entendem, um sistema que é um bagulho gigantesco que tá ocupando o mundo inteiro. A globalização te engolindo, e aí a resposta mais simples é essa, né? Exatamente. Que no fim das contas são homens poderosos sacrificando pessoas, né? Exatamente. Não deixa de ser um ritual. Isso não existe. A conspiração é isso, né? A teoria da conspiração é você... Quem diz isso é o Jameson, Frederick Jameson. Que a teoria da conspiração é simplesmente você acreditar na opressão de um grupo pelo outro sem o processo social mediando as duas coisas, né? Você ignora a parte do como a sociedade faz isso acontecer e só fala, não, esse grupo tá oprimindo esse aqui por meio de um bagulho oculto aí. Eles estão estuprando minhas crianças sem eu saber, sabe? Estão matando as pessoas, estão sacrificando gente, estão botando mensagem subliminar no filme. Tudo isso não deixa de ser uma revolta contra uma elite que cada vez mais incompreensível, assim. Nossa, já viajei aqui, né? Mas é só pra deixar claro que, assim, a religião, a nossa especialmente, né? Que é o que a gente manja mais pra falar, ela tem um papel bem contraditório, né? Nessa bagunça toda aí, que é o nosso momento histórico. Ela dá corda, né, André? Ela acaba dando corda. Eu me lembro que eu cheguei a trabalhar um tempo com venda de livros, né? Da igreja que eu frequento. E aí você tinha que bater de porta em porta, tal, pra vender o livro, a revista, a assinatura. Se eu bati na tua casa, por favor, me desculpe. Continuando. E assim, na hora do treinamento, eles tinham um termo que eles usavam, o cara que tava nos treinando, né, que ele falava assim, agora vem a hora dos assustadores. Eu sei, é um nome ridículo, mas talvez tenha até um outro nome. Hoje eles tenham até melhorado o marketing deles. Mas na hora do treinamento é assim, ó, você vai falar do produto, do que você tá aqui e tal, e nesse momento, abre aspas, os assustadores, fecha aspas. Que geralmente era alguma coisa que faria com que a pessoa que você está tentando vender, ela se assustasse com as consequências de não ter aquilo. Por exemplo, ela estava vendendo um livro de saúde. Então eu pegava e no momento dos assustadores mostrava pessoas que tiveram câncer na laringe, com o pescoço todo aberto, a cara toda carcomida, sabe? Essas paradas assim, para no final eu poder vender o livro de saúde que vai te salvar. Então isso era uma estratégia de venda, mas eu vejo também que dentro da própria igreja houve essa estratégia para se manter os fiéis, né? No que tange assim, olha, essas são as forças do mal fazem isso, no caso aí do livro que você falou, estupra, judia, machuca, o único jeito de você não passar por isso, seus filhos não passarem por isso, é você estar aqui dentro. Então, eu sinto que nas pregações também você tem esse momento dos assustadores ali, né? O momento de você chocar a galera pra a galera continuar ali engajada nas tuas palavras. Não sei se a percepção de vocês também é essa. Total, e assim, a gente teve o nosso Michelle se lembra, que é o Viagem ao Sobrenatural, né? Sim. Ah, sim, a gente comentou isso aqui num podcast recente. Acho que nem a gente nem gravou, só tava comentando em off. Mas é basicamente a mesma coisa, né? É um cara que era supostamente de uma seita satanista, virou adventista porque os satanistas falaram pra ele que os adventistas estavam certos, né? Supostamente, né? Porque se você tá num rolê, ó, vamos lá, eu sou crente, tô querendo converter vocês agora. Aí eu vou chegar pra vocês e falar assim, ó, eu tava ali numa seita satânica, o diabo apareceu lá e falou que a religião verdadeira é essa que eu sigo agora. Então, teoricamente, se o diabo é o pai da mentira, como é que eu vou acreditar nisso?
Tá aí o golpe. Cara, quem que é, né? Não se sustenta muito, né, velho? No próprio argumento, né? Mas assim, ó, quando eu vi um ataque de sincericídio do Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, né, que é considerado aí uma das bandas mais satanistas e bababá, né, se vendeu muito tempo isso daí, né, eles sendo satanistas, ele falou que, cara, a gente tava lá, tal, e daqui a pouco o pessoal começou a falar do demônio, e aí eu gritava, uma hora eu gritei Lúcifer, a galera foi junto, e aí, tamo aí. Produto. É meio assim mesmo, pra todos, assim. E é justamente a partir dessa época dos anos 70 aí, tipo, eu falei que o Exorcista é a base da nossa, fé, né? Base da nossa teologia. É a base da nossa teologia, mas também é a base dos ocultismos que surgem depois, assim. Tipo, os satanismos lá dos Estados Unidos surgem nessa época também, e eles são assim também, são uns bagulho freestyle. Vamos fazer aí o que tá popular nos filmes, vamos brincar, as bandas de metal também, é tudo essa pegada mesmo. Nenhum tava recorrendo a alguma tradição oculta, antiga e poderosa. Não, tá todo mundo indo no cinema e inventando história depois, assim. Mas se o capitalismo transforma Jesus num produto, por que não ia transformar o diabo também? Exatamente. E aí, pra um lado, o diabo é o produto, pro outro, o diabo é o produto que te faz acreditar no produto do bem, que é Jesus, né? Então, sai ganhando de qualquer forma. Tem um termo que você menciona, né? Pastiche nostálgico. O que seria isso daí, cara? Eu não gostei muito de Entrevista com o Demônio, né? Olha aí, a gente 1 hora falando do filme e descobre que o cara não curtiu o filme. Tinha tudo pra ser um filme que eu ia adorar e eu achei um filme meio bunda mole. Mas por que tu não curtiu o filme, assim? Qual que é a parada, né? Por que eu falei de pastiche quando a gente tava conversando antes e tal? O que é o pastiche, né? É um modo de você fazer arte, por assim dizer, que é meio que um modo dominante do capitalismo tardio, da pós-modernidade, seja lá como você quer chamar, que é você fazer a sua história, seu filme, seu livro, seu quadro, o que quer que seja, a partir de um monte de remendo de referência. Remendos de outras histórias, de outros filmes, de outras imagens. Você vai remendando uma imagem na outra pra formar a sua. Só que não é igual a paródia, que é um negócio que você remenda, você imita, mas você faz isso satirizando, né? Você pega uma distância irônica daquilo que você tá imitando. Porque você tá imitando pra mostrar como aquilo é ridículo em outro contexto, de certa forma, né? O pastiche não. O pastiche só tá remendando por remendar. É um remendo sem tomar distância irônica, sem fazer juízo de valor sobre o que ele tá imitando, ele só quer remendar. E aí, por conta dessa ausência desse impulso irônico, satírico e tudo mais, o pastiche acaba caindo muito em nostalgia, né? Você vai atrair quem sente saudade dessas coisas que você botou nos seus remendos, né? Eu tô falando tudo isso, eu não tô inventando a roda, né? Quem fala muito disso é o Frederick Jameson. Por exemplo, ele cita como Star Wars mesmo é um pastiche desde o seu início, e é um remendo de referências de séries de sci-fi dos anos 50. E atrai quem tava nostálgico por ela, na época, né? E aí depois vai criando um público mais amplo. E a sensação que eu tive assistindo Entrevista com o Demônio é que é um pastiche muito sem vergonha, sabe? Um pastiche que não consegue dizer, na minha opinião, né, muito pouco além da nostalgia. Parece que tem uma nostalgia, tipo, você não sente saudade daquela época que a gente tinha medo, achando que tudo era do capeta, que a gente achava que tinha seitas sequestrando crianças, botando capeta dentro delas. Você não sente saudade, não, dessa época que você assistia TV, assistia o Ratinho, ficava com medo de dormir. O máximo que o filme chega é falar, já pensou se fosse de verdade? Já pensou se esses crentes tivessem certo? Meio que vira uma nostalgia de você, nossa, que saudade dessa época, né? E meio que validando os medos que você tinha nessa época. O mais crítico que esse filme chega é essa crítica meio fácil de, as elites estão envolvidas com satanismo e tudo mais, e até trazem aquele Bohemian Grove, né, que era aquele bosque que eu vi fotos desse bosque em 1000 JAs na minha infância. Então, assim, eu adoro esses temas. Esse filme tinha tudo pra me interessar, assim, mas no fim das contas achei um bagulho meio besta. Inofensivo demais, sabe? Pra um filme que quer falar sobre a espetacularização do capeta, como isso transformar tudo em mercadoria é uma desgraça, tudo mais. No fim, você acaba sentindo mais nostalgia por isso do que de fato você sentir que tem alguma coisa errada com o que tá acontecendo ali, sabe? Porque tem aquela vontade de tipo, eu quero ver o que vai acontecer agora com essa menina possuída aí, que desgraça que ela vai mostrar. Quero ver esses caras se ferrando, né? Que é uma coisa que a gente tem em quase todo filme de terror, né? Essa vontade de ver a próxima desgraça na tela. Mas os melhores filmes de terror conseguem, por assim dizer, contrabandear camadas de sentido aí nessa brincadeira que te deixam perturbado, né? Te deixam bolado, para além de imagens chocantes, assim, que é o próprio caso do Ghostwatch que eu citei, né? Que é esse filme que iria emular, que o Ghostwatch começa com
como uma brincadeira muito parecida, mas termina implicando todos os espectadores no horror do filme, assim. Você vira um cúmplice por assistir o filme, você vira um cúmplice da possessão da rede nacional da Inglaterra por assistir esse filme. E você é o próximo, sabe? Claro, não tem o mesmo poder agora, se você assiste, porque você já sabe que não é o William Bonner de verdade, né? Mas ainda tem dentes. Talvez essa pegada nostálgica que você tá falando, agora me fazendo refletir sobre o filme, me pega mais, assim, no lance de que o filme mostrando que esse tempo aqui, nessa época aqui, as coisas eram mais fáceis. Tipo, o bem é bem, o mal é mal, sabe? Muita gente sente falta dessa segurança de saber, assim, o que é o certo, o que é o errado. Essa dificuldade de ver tantos tons de cinza, e talvez o filme, ele te leve pra esse tempo mais tranquilo. Mas, como eu disse, quando eu tava assistindo o filme, eu não senti isso daí, sabe? Eu sou um que curtiu o filme, tirando o final. Eu acho que é o mesmo final do Mulher Maravilha 1. Tá indo muito bem, aí depois vira um Dragon Ball. Aí já não curti tanto, embora tenha toda ali, a gente acabou não falando no decorrer, né? Toda ali a questão do sacrifício do que o cara faz pra poder ter mais sucesso, e o sacrifício era a coisa que ele mais amava, né? Então ele abre mão daquilo que ele mais ama por aquilo que ele acha que ama mais, né? Que é o sucesso, que é o lance de o nome dele ficar na eternidade como o rei das noites e tal. Eu acho que todo esse cenário que vai sendo construído, eu acho que a direção do filme é muito boa, assim, em captar pequenas nuances dos personagens que não estão no primeiro plano, saca? De que existe uma tensão acontecendo, o personagem lá atrás, ele tá tenso, e o que tá acontecendo aqui no primeiro plano tá meio que normal as coisas, mas lá atrás tá tenso, e aí ele passa isso pra você. Então, como espectador, eu me senti levado a curtir esses momentos, saca? De tensão. Eu gosto do filme, gosto da proposta dele, mas assim, eu acho um final meio broxante. Não sei pro Nito o que ele acha. Gosto do filme, assim, achei o filme ok, assim, não é revolucionário, mas eu achei legal porque ele me dá a impressão de estar assistindo um programa do Ratinho, sabe? Um negócio assim, meio, qual que é a próxima atração que esse cara vai tirar aí da cartola? Às vezes me tirava um pouco a questão do apresentador, eu achava ele caricato demais, às vezes, assim, mas talvez faça parte, né, dessa folclore aí do estilo de programa. E o final, cara, eu gostei. Você gostou, cara? Eu gostei do final, sabe? Porque é aquela parada do... Não é sobre o filme como um carteiro que entrega uma mensagem. É tipo, mano, abraça a fantasia, tá ligado? Do bagulho. Porque é isso. Tipo, o que aconteceu aqui? Aconteceu isso daí que você tá vendo. E aí tem toda aquela brisa que você não sabe onde que o cara fica, né? Tipo, o que acontece com o cara ali naquelas várias coisas que acontecem no final ali, até onde acabou o programa, ou o que aconteceu depois. Aquela cena, tipo, quase um pós-crédito ali. Eu achei da hora. Achei que abraçou mesmo o absurdo total no final. Talvez o final seja até uma das partes mais fortes do filme, assim. Acho que é uma das partes que eu mais gostei. Isso não existe. Eu concordo com o Nito até. Eu acho que, já que é pra meter o louco, né? O louco foi metido, né? Inclusive, acho que a única hora que eu tomei um susto, fiquei cagaço mesmo, foi a hora que apareceu o rosto na tela chiando. Que eu acho que é esses momentos em que o filme se arrisca mais. Assim. É isso, ele se arrisca mais, sabe? Porque eu acho que, no geral, é um filme que se arrisca pouco, assim. É um filme que, tipo, ele quer emular uma found footage, né? Uma fita encontrada dessa gravação desse programa, mas ele não tem coragem de ficar só na fita, ele tem que ficar mostrando cena dos bastidores, sabe? Se você achasse uma fita, você não ia encontrar essa cena dos bastidores. Me deixaria com muito mais cagaço se eu só pudesse ver o que tava rolando na gravação, sabe? Toda vez que aparecia os bastidores, eu lembrava que aquilo lá era uma fábula. Uma fábulazinha bonitinha que tá sendo contado pra você. E da mesma forma, as contradições dos personagens são bastante fáceis também. Tipo, os místicos são os que estão certos e eles têm noção do que eles estão mexendo, eles têm cuidado, e aí tem o apresentador que é o capitalista loucão, e aí tem o cético que é completamente insuportável, sendo que, tipo, na vida real, por assim dizer, sei lá, o cara do Michelle Remembers era um charlatão da desgraça, assim, não era assim que funcionava, sabe? Era todo mundo charlatão nessa história. E aí, no final, eu acho que é o momento que ele se arrisca mais, e é inclusive o momento que tem essa compensação, que eu acho que dá um saborzinho pro filme, porque, assim, vamos supor que, como o filme fala, tudo isso é real, né? O pânico satânico é real. Na vida real, nenhum desses caras
Bohemian Grove pagou pelo que fez, sabe? E nesse caso a gente tá vendo um deles pagando pelo ritual que ele fez, sabe? Então não deixa de ser uma compensaçãozinha pra quem acreditou nisso em algum momento, ou pra quem, sei lá, tá entrando nessa mitologia do filme, assim, você vê, tipo, esse cara fez pacto com o diabo e não vai sair impune. Sendo que na vida real todos eles saem. E tem aquela parada do cara que tenta hipnotizar todo mundo da plateia, inclusive quem tá assistindo. E você é uma pessoa que tá assistindo. Só que aí depois fica aquela ideia, não, o que você tem que fazer? Você tem que rever a fita. Vamos rever então, pra ver o que aconteceu. E aí essa parada do meio que o filme acabar e voltar pra você, sabe? Vai continuar aqui, vai passar alguma coisa no palco. Então dá a impressão que, tipo, pô, beleza. Então, mesmo depois de várias passagens, eu não tô hipnotizado. Então, esse cara se lascou mesmo, assim, tipo, isso tá acontecendo real. Eu acho que dá essa pegadinha, assim, no final. Mas eu gostei do resto, assim, tipo, ok. Eu acho que essa parte do mostrar algo, criar uma expectativa e depois te decepcionar, porque não vai exatamente onde o filme se propôs, ou sei lá, que se propôs, né? Te fez pensar que estava propondo, eu acho que é meio que uma frustração que eu tenho em quase todos os filmes, assim. Que você fala, putz, agora vai, hein? Agora vai. Aí fala, não vai, não. Vai mostrar pra mim lá no final que não era exatamente isso, sabe? Eu só posso ir até aqui. Daqui pra frente, eu não posso porque tem uma galera que tá patrocinando esse filme, tá ligado? Então eu não posso ir muito além disso. E eu acho que ele faz isso. Fala, não, pera, calma. Aqui a gente vai dar uma pausa. Não era essa a intenção. Não quero que ninguém se ofenda. E aí a gente vai abraçar a fantasia. Então vocês gostaram do fato de o capitalista lá, o que é o apresentador se ferrar, o escroto lá que é o Padre Quevedo se ferrar, a galera que tava ali atrás da espetacularização, todo mundo se ferrar. Então vocês são da galera do aqui se faz, aqui se paga. Exatamente. Você fez aqui, você vai pagar aqui. Exatamente. Quanto pior for o pagamento, melhor. Senão não é filme de terror, né? Exatamente. E se a pessoa for em paz, tu mete não, a justiça divina vai fazer o resto aqui. Queimar no fogo de Malaquias. Sempre tem um jeito, né? Não, mas a pessoa morreu em paz, tranquila, com 95 anos, junto da família. É a biografia de todo bilionário, né? Exatamente. Não, mas no céu a justiça divina vai acontecer, pá. Tem que acontecer. A gente tava aqui falando sobre como que esse pânico satânico, né, foi influenciando toda a religião, assim, né, de evangélica, cristã e tal, católica, permeando esse medo. E hoje a gente tá aqui falando sobre essas coisas sobrenaturais com um certo desdém. E eu já vi pastor falando, não sei se vocês já tiveram a mesma experiência, de que o demônio, ele é astuto. Então, ele sendo astuto, ele trabalhou pra caramba ali na década de 70 e 80, e aí hoje ele virou uma piada para que você não acredite no verdadeiro poder que ele tem. Nada mais me faz duvidar disso do que vários sermões que eu assisto. Então, dificilmente um filme de terror vai colocar esse ceticismo às forças do mal quanto a sermões e pregações que a gente vê por aí. Geralmente o pastor que fala isso está trabalhando mais para que isso aconteça do que qualquer filme que você assistir, cara. Mas assim, se você for ver, nem esse discurso é novo. Esse é o tema do Exorcista, assim. Sim. O tema do Exorcista é o padre que perdeu a fé por causa do mundo secularizado, encontrando Jesus porque encontrou o capeta. Exatamente. Que maravilha, bom lugar. Essa é a sinopse. Ele vai encontrar o capeta com uma expectativa, um tesão mesmo, porque fala, mano, se for o capeta mesmo, quer dizer que Jesus existe. Deus existe. Eu inclusive li o romance, né, o Exorcista, recentemente, e o filme é baseado num livro, né? E no livro fica mais claro ainda, porque mostra os pensamentos do padre, né? E aí você vê o padre ele falando com a menina possuída e pensando, vai, me mostra um sinal, me mostra um sinal. E tipo... mais claro que isso, impossível, sabe? A gente começa a falar das coisas ocultas da maneira que a gente falou aqui, aí sempre vai ter alguém pra falar, não, mas você está ridicularizando o diabo e é isso que ele quer. Mas você não acha que a forma que a religião utiliza acaba aumentando o cetismo? Por exemplo, eu li um livro aí, qual que é o nome do livro? Viagem Sobrenatural. Hoje eu tenho quase 40, mas quando eu li eu tinha o quê? 19, 20 anos. Cara, quando quando eu terminei o livro, porque assim, a minha adolescência e infância foi assistir filme de terror. Quando terminou o livro, a conversa que eu tive com a minha irmã, né, foi tipo assim, cara, na boa, eu queria conversar com esse cara pra saber se ele realmente acredita no que ele escreveu, tá ligado? Assim, se realmente ele acredita nisso, ou ele escreveu um grande romance, assim, uma grande fantasia pra vender livro. É muita coisa aqui, tá ligado? É muita informação. Se fosse entregue pra fazer um roteiro de um filme, provavelmente o roteirista ia olhar e falar, não, calma, vamos cortar algumas coisas, porque não tá crível, assim, tem muita coisa acontecendo. Trabalha muito mais, assim, pra tirar realmente
em acreditar em algo sobrenatural, aquele livro, do que qualquer outra coisa que eu tenha consumido, cara, na minha vida. E muitos outros cultos, né, tipo, de jovem, assim, cultos que colocavam lá mensagem subliminar, os vídeos da Disney e tudo mais. Isso aí acabava trabalhando muito mais pra você duvidar daquilo que você fala, mas sério mesmo? Tipo, eu comecei a frequentar a igreja, já tinha lá meus 15, 16 anos, tá? Então, isso não chegou em mim aos 7, 6 anos de idade, não chegou em mim na infância. Já era uma adolescente e tal. Às vezes, quando a gente tem essas conversas, fica parecendo que a gente é o cético do filme, né? Aquele careca insuportável lá que fica enchendo o saco de todo mundo. Não é isso, né? Não é tipo... Pelo menos eu não parto dessa motivação de querer provar pros outros que o sobrenatural não existe. Isso tudo que eu tô falando não é pra falar que eu não acredito no sobrenatural. É pra falar, tipo, acredite no que você quiser, mas use sua cabeça, use seu senso crítico, saiba de onde vem as coisas que você acredita. Quer acreditar no sobrenatural? Acredite com propriedade, sabe? Sim. Não acredite porque o cara te contou no culto e o que o cara te contou no culto ele viu num filme. É, exatamente. Não acredita por medo, né? Se você é crente, 90% das coisas que você acredita sobre o capeta vieram de filme. Saiba você ou não. Então, assim, pra acreditar em algum sobrenatural de respeito, você precisa parar pra pensar nessas coisas que você acredita e botá-las à prova, questionar, estudar e por aí vai. Entenderam alguma coisa? Oh,